Olá, bom dia, meus caros irmãos, irmãs, queridos devotos e devotas de Santo Antônio, paz e bem. É uma alegria chegar a cada um de vocês, levando as nossas mensagens do Evangelho no dia a dia. Nós ontem, domingo, dia 12 de janeiro, celebrávamos em nossas comunidades o batismo do Senhor. Com esta celebração, nós concluímos o ciclo natalino e iniciamos então o tempo comum da vida da igreja. Tempo comum que significa também o início da atividade pública de Jesus, a sua missão, depois de receber o batismo. Portanto, hoje, dia 13 de janeiro, segunda-feira, nós somos convidados então a iniciarmos esse itinerário do tempo comum, da primeira semana do tempo comum, a refletirmos sobre a missão de Jesus com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 14 até 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. E caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Meus caros irmãos e irmãs, a liturgia do tempo comum nos coloca a caminho com Jesus, na progressiva descoberta do seu mistério e também, obviamente, da nossa própria e verdadeira identidade. Esse tempo comum é uma oportunidade para a gente refletir, para a gente renovar a dimensão missionária da nossa vida cristã, de a gente poder então reforçar as promessas que nós fizemos no batismo e que nós renovamos em cada Eucaristia. O Evangelho que acabamos de escutar para esta segunda-feira dá ênfase que aqueles que seguem Jesus, eles não são pessoas perfeitas. Nós vamos perceber isso depois, durante a missão de Jesus, como eles são frágeis em tudo. Na fé, são frágeis emocionalmente, mas eles são pequenos, são frágeis, como eu disse, pecadores, pobres, mas que têm um desejo. Eles são chamados, deixam tudo e se põem a caminho como resposta a esse convite do Senhor. Também, caros irmãos e irmãs, nós, cada um de nós somos convidados a seguir Jesus durante esse ano de 2025. Nós somos chamados a segui-lo na humildade, de a gente segui-lo no sacrifício, porque não é fácil, na renúncia, a gente tem que largar coisas, mas sobretudo a estar com Ele e a partilhar a sua vida e a sua missão. É o mais importante. Para seguir Jesus, nós temos de renunciar a escolher nós mesmos o nosso caminho. E que muitas vezes a gente sabe, quando a gente tem que fazer renúncias, como isso é difícil. Isso implica sofrimento, não é verdade? A gente sofre porque a gente escolher um caminho significa a gente deixar de lado o outro, fazer uma escolha, deixar coisas de lado. Então exige da gente abandonar, quem sabe, o que mais espontaneamente nos agrada. E isso causa sofrimento para a gente. É difícil. Custa renunciar à orientação da nossa vida, conforme nos apraz, para aceitarmos ser conduzidos por outro, por Jesus. Talvez para onde a gente nem sempre deseja ir. Porque Jesus, ele nos conduz para um caminho da solidariedade,
do despojamento, da fraternidade, do amor. Assim como fez com os apóstolos, Jesus ele nos chama no nosso cotidiano, enquanto nós estamos trabalhando, convivendo, e por que não dizer nesse tempo, nessa realidade que vivemos, nos entretendo, quem sabe, com algum vídeo fazendo publicação nas nossas redes sociais. Ele sempre nos chama. Na terça-feira, dia 14 de janeiro, nós vamos rezar, nós vamos meditar com o evangelista Marcos, com o capítulo 1, versículos de 21 até 28. Estando com os seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, porque ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." E então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade? Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem." E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Veja, caros irmãos e irmãs, a pessoa de Jesus, ela causa hoje também impacto no meio das pessoas. Na época de Jesus, que se dava conta de que ele não se limitava a explicar os profetas anteriores, mas que ele mesmo se apresentava como profeta, investido de um poder que lhe vinha de Deus. Ele ensinava com autoridade e curava os doentes. Essa palavra, autoridade, é muito importante no Evangelho de Marcos. Ensinava como quem tem autoridade. Essa palavra, autoridade, ao qual Marcos se refere, ao poder de Jesus, não é um poder de oprimir, a autoridade que oprime. Mas a autoridade vem de uma expressão grega, exousia, que é aquela autoridade, quando a gente olha para alguém, a gente reconhece que ali há uma autoridade, mas uma autoridade do bem, uma autoridade divina, que aquilo que ele faz, curar, expulsar o espírito mau, só pode ser obra de Deus. Portanto, é uma autoridade divina. Esse é o sentido de autoridade aos quais as pessoas ficavam admiradas com o que Jesus fazia. O ensino de Jesus, por causa dessa autoridade divina, era de uma forma assim muito verdadeira, eficaz. Tanto é que no Evangelho ele nos mostra isso. Jesus diz para o espírito mau: "Cala-te e sai dele." E o espírito sacudiu a pessoa com violência e saiu. Então, essa autoridade de Jesus é essa autoridade eficaz. É aquilo que Jesus diz se realiza. Marcos ele gosta de apresentar Jesus como mestre. Desde o começo, nós estamos aqui no capítulo 1 do evangelista Marcos. Então, desde o começo do evangelho de Marcos, Jesus é aquele que ensina com autoridade. Ele cura com autoridade. Depois vem os encontros com o espírito maligno, o espírito mau. Qual é a postura de Jesus diante da crença popular nos demônios? Essa é também uma ótica interessante em Marcos. Nós sabemos quanto horror causavam na pessoa primitiva, nos seres humanos, as doenças mentais e, sobretudo, a epilepsia. O comportamento dessas pessoas dava a entender que eles estavam como que possessos, que tinha entrado neles outra pessoa, o espírito mau. Por isso, o doente mental, ou então o epilético,
era um ser execrável. Ele tinha que ser afastado do convívio da sociedade. Ele sofria verdadeiras torturas de todas as espécies. Jesus, então, ele tem o poder do reino de Deus e usa essa força, esse poder, desde o início para evangelizar e para libertar as pessoas de todos os níveis, também no nível corporal, e de tudo quanto o possui e oprime, sem a preocupação de eu interpretar. E com duas breves ordens, Jesus liberta do demônio o possesso. É o seu primeiro milagre que está aqui. E tem um valor assim como que aqui mostra qual é o programa de Jesus. Qual é o programa de Jesus em Marcos? Jesus veio trazer o reino de Deus, vencendo todo o poder do mal, restabelecendo a vida e a dignidade para a pessoa. Portanto, a missão de Cristo é um confronto até a sua morte e até a ressurreição com o mal. Os exorcistas hebreus, aqui uma questão um pouco histórica, eles usavam longos ritos e complicadas fórmulas para expulsar os demônios das pessoas. Aqui, Jesus, só com uma palavra, cala o demônio e devolve ao homem sua dignidade. Por isso, cresce o espanto das multidões, que se interrogam: o que é isso? Jesus prega com autoridade porque não existe contradição entre o seu discurso e a sua ação. Algo muito diferente do que acontecia com os escribas e fariseus, e diferente do que acontece hoje com muitas autoridades que se fazem presente em nossa sociedade. Na quarta-feira, dia 15 de janeiro, a gente reza, a gente medita em nossos corações com o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos de 29 até 39. Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. E então a febre desapareceu, e ela começou a servi-lo. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. E Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e os seus companheiros foram à procura de Jesus. E quando o encontraram, disseram: todos estão te procurando? Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Eu devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Aqui há um detalhe desse primeiro capítulo de Marcos, no início da missão pública de Jesus, porque essa missão de Jesus ela é marcada por uma intensa ação de cura e pregação. Jesus está aqui, está acolá, quer dizer, curando, libertando as pessoas do mal, devolvendo a vida, devolvendo a dignidade às pessoas. Muitos o procuram, mesmo não compreendendo ao certo quem ele era e o que fazia. Eles queriam ouvir suas palavras de amor, de paz, e, sobretudo, eles queriam ser curados de suas doenças. Mas o Senhor não deixa de dar atenção às pessoas concretas que encontra. Para Jesus, nesse seu caminho, na sua missão, cada pessoa ela é única, merece atenção, merece o cuidado. Por isso que Jesus ele não veio simplesmente para curar as nossas enfermidades. Ele veio para salvar a pessoa no seu todo. Pode começar pela cura das enfermidades, mas Jesus ele veio para curar a mente, a vontade, o coração, a pessoa na sua totalidade. A cura é apenas o primeiro passo para as pessoas aceitarem a fé e mudarem de vida. Novamente, o trecho do Evangelho nos mostra isso. É assim que a sogra de Simão ficou curada da febre, ela começou a servi-los. E certamente
seguiu o grupo que já estava com Jesus. De qualquer forma, muitos não compreenderam esse ponto. E ainda hoje, muitas pessoas não compreendem, mostrando ainda uma fé limitada a um certo assistencialismo espiritual. É aquele desejo de que assim, Deus faça somente que se concretize os pedidos que a gente realiza. É preciso a gente compreender que as curas são apenas sinais que pretendem nos instruir sobre o mistério pascal e o reino que há de vir. No sentido, qual é o reino que há de vir? A gente fala sempre a vinda do reino. É exatamente a vida integral para todos. Justiça, dignidade, o amor, tudo isso. No sentido de que toda pessoa ela possa estar bem, na sua mente, na sua vontade, com os seus pensamentos. No sentido de superar dessa forma a visão, de Jesus como um simples guru espiritual. Por fim, esse evangelho ainda nos remete a um segundo pensamento, além dessa perspectiva do Jesus que salva a pessoa na sua integralidade. É a parte final do evangelho, porque nos mostra essa parte final do evangelho aquilo que alimenta a missão. O evangelho diz que depois de um dia intenso, cheio de trabalho, curando, expulsando demônios, curando, salvando as pessoas, de muitos êxitos na missão, Jesus ele não se deixa levar pelo entusiasmo, aquela ideia do povo de querer transformá-lo num guru espiritual. Jesus então ele se refugia no deserto para se encontrar a sós com o Pai e ali rezar. Então a oração solitária, a oração prolongada, passar longos tempos diante de Deus. Esse é o grande segredo que animou o ministério de Jesus e que anima o nosso ministério, a nossa missão no cotidiano. Não vamos descuidar desse aspecto também, desse nosso encontro a sós com Deus. Com essa meditação, caros irmãos e irmãs, eu concluo essa primeira parte da primeira semana do Tempo Comum de 2025. A gente se encontra novamente na quinta-feira, neste mesmo horário. Eu desejo a cada um de vocês um bom início de semana, com toda a paz, com todo o bem e toda a proteção de Santo Antônio. Paz e bem a vocês.